Faz apenas 5 dias. 5 dias desde que minha vida virou completamente de cabeça para baixo. Ainda estou tentando encontrar palavras para descrever o que vivi, mas tudo ainda parece um sonho. Ou talvez um despertar. Meu nome é Ahmed Mustafa. E por mais estranho que isso soe, foi em meio a uma tragédia que conheci Jesus Cristo. Era sábado, 6 de julho de 2025. O estado do Texas estava sendo engolido por uma enchente devastadora. Naquele momento eu estava dentro da mesquita onde sirvo, ajoelhado, orando com o coração em pedaços. Pedi ajuda, supliquei por socorro, e foi ali, naquele silêncio desesperado entre uma súplica e outra, que ele veio. Jesus. Eu o vi, com meus próprios olhos. Ele falou comigo. Ele salvou a minha vida. Ainda é difícil explicar. Não era uma visão, não era um sonho, era real. Ele estava diante de mim com uma paz que não cabia naquele caos. Desde então, tudo mudou dentro de mim. Não só por fora, o que eu fazia, onde eu orava, mas algo mais profundo, algo eterno. Antes de continuar, preciso dizer uma coisa que carrego no peito desde aquele dia. Por favor, orem. Orem por todos que perderam seus entes queridos na enchente. Orem pelos que ainda estão procurando por alguém. A dor é imensa. Eu mesmo ainda não sei o paradeiro de algumas pessoas da minha família, mas eu confio e oro. Agora, deixe-me voltar um pouco no tempo. Nasci em 1981, no coração do Cairo, Egito. Era o filho mais velho de 5 irmãos. Meu pai era um homem respeitado, comerciante dedicado, conhecido por todos na vizinhança próxima à Universidade Al-Azhar. Minha mãe vinha de uma família de estudiosos religiosos, com uma fé forte e uma alma gentil. Nossa casa era impregnada de espiritualidade. O som dos recitativos do Alcorão preenchia cada cômodo. O perfume do pão bulade assado pela minha mãe se misturava à chamada para a oração, que ecoava 5 vezes por dia do minarete da mesquita vizinha. Cresci cercado de reverência, disciplina e propósito. Com apenas 6 anos, comecei a memorizar o Alcorão sob o olhar atento do meu avô, um imã com mais de 4 décadas de sabedoria nos ombros. Aos 10 anos, já havia decorado todo o livro sagrado e fui reconhecido como Hafiz pela nossa comunidade. Naquela ocasião, o imã local me presenteou com um Alcorão encadernado em couro verde e meu pai, emocionado, chorou. Ahmed, Allah te escolheu para algo especial. Nunca se desvie do caminho dele, ele disse. Essas palavras me acompanharam durante toda a juventude. Aos 16, comecei a conduzir as orações noturnas durante o Ramadã e ensinava às crianças mais novas. Aos 19, entrei na Universidade Al-Azhar para estudar jurisprudência islâmica, teologia e literatura árabe. Eu me dedicava de corpo e alma à Dawah, a missão de convidar outros à fé. Sonhava em ser um guia, um estudioso, um instrumento de Allah. Aos 26 anos, tornei-me assistente de imã numa grande mesquita em Giza. Ali, fui acolhido por um sheik experiente que me ensinou a liderar sermões, celebrar funerais e aconselhar famílias. Eu me sentia realizado. Encontrava paz no chão da mesquita, com a testa no tapete, em adoração. Até que anos depois e a meio mundo de distância, em um momento de puro desespero, Jesus entrou na minha história. Essa é apenas a primeira parte da minha jornada. O que aconteceu depois daquela visão é ainda mais profundo. Mas por agora, quero apenas deixar registrado. Existe algo além do que eu conhecia. Existe um amor que me encontrou quando tudo parecia perdido. E não importa o quanto minha mente tente entender, meu coração já sabe. Eu fui encontrado e nunca mais serei o mesmo. Todas as manhãs, eu me sentava no pátio da mesquita, observando o sol nascer sobre os telhados de Cairo. Enquanto sussurrava minhas orações, sentia uma conexão profunda com Deus, uma paz tão sólida que parecia impossível de ser abalada. Naquele tempo, eu acreditava que minha fé era completa, perfeita, e que não havia nada além do que eu já conhecia. Islã era tudo, e eu nunca imaginei que um dia algo em mim começaria a mudar. Em 2015, recebi um convite inesperado. Um amigo me colocou em contato com uma comunidade islâmica nos Estados Unidos, em Houston, no Texas. Eles procuravam um jovem imã que falasse árabe e inglês para ensinar o Alcorão e ajudar nas orações de uma crescente comunidade muçulmana imigrante. Confesso que hesitei.
América parecia tão distante, tão fora da minha realidade. Mas depois de orar e conversar com meus pais, senti uma paz estranha e forte, como se algo estivesse sendo preparado para mim naquele lugar. Minha mãe, antes do embarque, colocou um exemplar do Alcorão em minhas mãos e disse: "Você será uma luz para os muçulmanos no Ocidente." Então fui. Deixei Cairo com 2 malas, meu mashaf e um coração cheio de propósito. Cheguei ao Texas numa tarde quente de agosto. A vida ali era bem diferente da que eu conhecia, mas fui acolhido com carinho pela comunidade. Logo, o Centro Islâmico de Houston tornou-se meu segundo lar. Dei início às aulas do Alcorão, ajudava nas orações e me envolvia em tudo o que podia para apoiar aquela comunidade. Ensinava crianças a recitarem o Alcorão com reverência e conduzia grupos de estudo para adultos. Nas sextas-feiras, lembrava a todos das palavras do profeta: "Este mundo é uma prisão para o crente e um paraíso para o descrente." Durante o Ramadã, a mesquita ficava lotada e o cheiro dos samosas e kebabs preenchia o ar enquanto as famílias se reuniam para quebrar o jejum. Criei laços profundos com muitas famílias, vindas do Paquistão, Somália, Síria. Compartilhávamos histórias, saudades dos nossos países e sonhos para os filhos naquela terra nova. O programa de estudo do Alcorão que organizei após o horário escolar cresceu tanto que passou a ter lista de espera. Mesmo com a saudade do Egito, eu acreditava estar exatamente onde deveria estar. Servia a Deus, fortalecia a fé dos irmãos e fazia tudo com entrega e devoção. Jamais duvidei da minha missão. Mas o Texas tinha seus próprios desafios. O clima era extremo. Verões escaldantes, tempestades que surgiam do nada. Ainda assim, aprendi a encontrar beleza nos céus imensos e no silêncio das ruas suburbanas. Em junho de 2025, começou a chover. No início, ninguém deu muita atenção. Tempestades de verão eram comuns em Houston. Mas aquela chuva era diferente. Os dias passavam e o céu não dava trégua. As ruas viraram rios. Os noticiários alertavam sobre enchentes por todo o condado de Harris. Lembrei de quando ouvi falar do furacão Harvey anos atrás. Comecei a orar para que não se repetisse. Na mesquita, organizamos arrecadações de alimentos e ajudamos as famílias a protegerem suas casas com sacos de areia. Mas no final de junho, a chuva continuava. Incessante, pesada, ameaçadora. Uma noite, depois da oração do Isha, fiquei parado diante da janela da mesquita, olhando o estacionamento se transformar num espelho d'água. Ali, sem saber, algo muito maior do que a tempestade já estava prestes a acontecer. A água já cobria quase todo o estacionamento quando me dei conta de que aquela chuva não era apenas mais uma entre tantas. Era como se o céu tivesse se rompido de vez, e cada gota que caía trazia consigo um peso que não era só físico. Havia algo espiritual ali, algo que não se explicava com palavras. Sussurrei baixinho uma prece, pedindo a misericórdia de Deus, mas um aperto estranho começou a crescer dentro de mim. Os noticiários já falavam em uma enchente sem precedentes, algo que acontecia uma vez a cada século. Alguns membros mais antigos da comunidade até comparavam aquilo ao tempo de Noé. Eu não sabia o que pensar, apenas sentia que algo muito maior do que nós estava prestes a acontecer. Quando o mês virou e entramos em julho, o nível da água só aumentava. Ruas bloqueadas, energia oscilando, famílias sendo retiradas às pressas de bairros inteiros. Mesmo assim, decidi ficar. A mesquita, para mim, era a casa de Deus. E ali, eu acreditava, não haveria perigo. Também queria estar presente caso alguém buscasse abrigo. Na noite do dia 4 de julho, conduzi a oração do Magribe para um pequeno grupo de famílias que havia se refugiado na mesquita. Colocamos tapetes no chão para que as crianças pudessem dormir e acendemos lanternas quando a luz finalmente se apagou. Enquanto o medo começava a tomar conta, eu tentava acalmar a todos com palavras de fé. Disse que Deus era o protetor, que confiássemos nele e estaríamos seguros. Depois da oração, sentei-me sozinho diante do espelho, recitando baixinho um trecho do Alcorão, enquanto os trovões sacudiam o céu. Não fazia ideia de que, nas próximas 24 horas, tudo aquilo que eu acreditava, tudo o que eu pensava saber sobre Deus, sobre a vida e sobre o que vem depois da morte, seria colocado à prova. Na madrugada do dia 5,
Acordei antes da oração da alvorada com o som pesado da chuva batendo nas janelas da mesquita. O ar estava abafado, carregado de umidade e tudo cheirava a carpete molhado e terra encharcada. O celular começou a vibrar com alertas da Defesa Civil. Emergência. Procure terreno mais alto imediatamente. Os noticiários gritavam em vermelho. Inundações no Texas. Evacuações em andamento. Olhei pela janela e vi que o estacionamento havia virado um lago raso. Carros estavam parcialmente submersos, com os faróis quase desaparecendo sob a água. Senti um nó apertar meu peito, mas repetia em voz baixa que tudo pertence a Deus, e a Ele voltamos. As famílias que permaneciam comigo se reuniram no salão principal, inquietas. Mães seguravam seus filhos com força. Pais rezavam em silêncio, espiando pela janela como se buscassem respostas no céu. Devemos ir embora? Alguém me perguntou, os olhos cheios de medo. Eu queria garantir que sim, que tudo ficaria bem. Mas dentro de mim, aquela certeza já não existia. Ainda assim, respondi com calma. Lá fora é mais perigoso. Aqui, estamos na casa de Deus. Por volta do meio-dia, alguns voluntários chegaram em botes de resgate. Começaram a levar as famílias, uma a uma, debaixo de uma chuva implacável. Levavam as crianças no colo. Os poucos pertences que conseguiam carregar estavam embrulhados em sacolas plásticas. Eu fiquei. Dizia para mim mesmo, esta é a casa de Deus. Se for para morrer, que seja em adoração. Sozinho fiz a oração do Dur. Do lado de fora, a água batia nas portas como se quisesse entrar, como mãos impacientes forçando passagem. No meio da tarde, ela finalmente começou a invadir o templo. Primeiro uma fina linha, rastejando pelo chão de azulejo como uma serpente silenciosa. E ali, naquele instante, entre o medo e a fé, a realidade e o invisível, algo extraordinário começou a acontecer. Comecei a mover os tapetes de oração e empilhar os exemplares do Alcorão nas prateleiras mais altas. A água gelada já cobria meus tornozelos e parecia querer subir com pressa. Aquilo que sempre fora um lugar de paz, de refúgio, o Mirabe, agora mais lembrava uma pequena ilha cercada por um mar que insistia em avançar. Lá fora, o som distante das sirenes, de helicópteros e dos gritos de quem tentava atravessar a enchente me atingia como ecos de uma realidade que não dava mais para ignorar. Tentei ligar para alguém, buscar ajuda, mas o celular já não tinha sinal. A oração do Azier chegou e se foi. Permaneci sozinho no centro da mesquita, a voz trêmula recitando em voz alta a Surata Yasin. Era como se, de alguma forma, as palavras pudessem conter aquela força bruta da água. Mas ela não parava, não hesitava. Cada gota parecia um lamento da terra, um pranto antigo e profundo. Quando a noite chegou, a água já batia nos meus joelhos. Fui de um lado ao outro do salão de oração, recolhendo com cuidado os exemplares restantes do Alcorão. Suas capas verdes e douradas reluziam ao serem tocadas pelas gotas. Senhor, protege tuas palavras, murmurei, empilhando cada um deles na prateleira mais alta que consegui alcançar. De repente, tudo escureceu. A luz acabou, mergulhando a mesquita num silêncio denso, cortado apenas pelos relâmpagos que iluminavam o ambiente em lampejos curtos, quase violentos. Acendi uma pequena lanterna e a coloquei no púlpito. Sua luz fraca desenhava sombras compridas nas paredes, fazendo o nome de Deus tremular na caligrafia, como se ainda respirasse. Afundei de joelhos na água, com a túnica pesada, grudando no corpo, e gritei do fundo da alma: Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos dessa aflição. Mas a única resposta foi o barulho incessante da chuva, impiedosa, interminável. Na hora da oração da noite, a água já chegava à cintura. Cada passo parecia uma travessia contra o concreto. Objetos boiavam ao meu redor. Garrafas, contas de oração, um sapato infantil esquecido por uma das famílias que ali estiveram. Tentei bloquear as portas com o que consegui, mas a força da água era brutal. Um estalo seco ecoou quando uma das portas de madeira cedeu. Um jorro de água entrou como se invadisse tudo. Fui lançado para trás, lutando para me manter em pé, enquanto a água suja invadia até minha boca. O coração batia acelerado. Subi numa mesa, agarrado à lanterna, e olhei ao redor. A mesquita, meu abrigo,
Agora parecia um navio prestes a afundar. Pensei na minha família lá no Egito. Será que saberiam o que aconteceu comigo? Respirei fundo, olhei para o alto e disse: estou em tuas mãos, Senhor. Mais ou menos 1 hora depois, a água chegou ao meu peito. Flutuei por um instante agarrado à beirada do mirabe, os braços já fracos, tremendo de cansaço. A lanterna apagou. A escuridão me engoliu. Os exemplares do Alcorão ainda estavam a salvo, empilhados no alto. Mas eu temia que nem mesmo isso resistisse por muito tempo. A água gelada drenava minhas forças. Meus pulmões já não expandiam como antes. Comecei a tremer sem controle. Repetia baixinho, com dificuldade, a declaração de fé, agarrado a ela como se fosse minha última âncora. O barulho da tempestade lá fora ficava mais alto a cada minuto. O som das paredes da mesquita rangendo, como se estivessem prestes a ceder, misturava-se ao rugido da enchente. E naquele instante, com o corpo à beira da exaustão e a alma entregue, não pude deixar de pensar na Arca de Noé, em como só os que creram foram salvos, e me perguntei, no silêncio do coração, se aquela noite selaria o meu destino, ou se no meio daquele caos um milagre ainda poderia acontecer. Que ali, no silêncio que só as águas profundas conhecem, eu implorei para não ser contado entre os que se perderam. Mas parecia que o céu se calara de vez, e uma dúvida fria escorreu dentro de mim como uma sombra que eu nunca havia sentido antes. A água já estava tão alta que eu precisava me equilibrar na ponta dos pés para manter a cabeça acima da superfície. Meus braços pesavam, minha visão se embaralhava, e eu sabia, não duraria muito mais. Olhei para o teto da mesquita, que mal conseguia enxergar com a luz distante dos relâmpagos, e sussurrei rouco: Senhor, por favor, salva-me. Minha voz falhou. Não havia resposta. Em um impulso desesperado, bati os punhos contra a parede, fraco, sem forças enquanto a água respingava ao meu redor. E pela primeira vez na vida me senti completamente abandonado. Tudo o que eu havia sido até ali, os anos servindo como imã, as orações que conduzi, os versos que memorizei com tanto zelo, tudo parecia tão distante, tão pequeno diante daquela escuridão que me engolia. Seria esse o meu fim? Sozinho, num templo inundado, cercado por silêncio e solidão? Enquanto lutava para manter a boca fora d'água, imagens começaram a invadir minha mente. O rosto do meu avô, ensinando-me a primeira surata do Alcorão. As mãos da minha mãe me entregando o livro sagrado antes de eu partir para os Estados Unidos. Os olhares das crianças que ensinei em Houston, suas vozes doces recitando Bismillah comigo, uma tristeza profunda me invadiu. Não por mim, mas por tudo que talvez eu nunca mais veria. Minha força se esvaía. Os pés escorregaram do chão e comecei a afundar. Tentei subir, nadar, mas minha túnica encharcada me puxava como se estivesse presa a correntes. Senti o último fôlego escapar enquanto dizia quase sem ar: Senhor, Tu és misericordioso, tem compaixão de mim. A água me cobriu por completo. A escuridão me envolveu. Os pulmões ardiam enquanto eu me debatia com fraqueza. Um pânico surdo tomou conta do meu corpo, mas até ele começou a desaparecer. Estranhamente, uma calma estranha surgiu à medida que meu corpo perdia o calor e os sentidos iam se apagando. Meus pensamentos diminuíram o ritmo, e o barulho da tempestade sumiu como se alguém tivesse fechado uma porta. Meus olhos se fecharam devagar. Achei que era o fim, na casa de Deus, afogado como uma folha levada pela correnteza. Meu coração ainda tentou bater uma última vez antes de a consciência escorregar no vazio. Mas mesmo ali, no fundo, meu corpo ainda tentava viver. Subi por instinto, rompendo a superfície por um breve momento, engolindo o ar como quem agarra a vida. Antes que pudesse respirar por completo, outra onda me derrubou. Sal e lama invadiram minha boca e meu nariz. Tossi com força, me agarrando ao pilar mais próximo. As mãos escorregaram no mármore molhado e fui arrastado de volta para o centro da mesquita. Aquele lugar sagrado, tão cheio de paz dias antes, agora era um redemoinho de água, objetos boiando, escuridão e medo. Minha voz falhou quando gritei: Senhor, Tu és o Senhor dos mundos, salva-me, Tu és o mais misericordioso, o mais poderoso. Tentei lembrar dos versos sagrados, a surata da proteção, o versículo do trono.
Meus lábios tremiam ao recitar, quase sem fôlego. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, agarrei-me a um banco de madeira que flutuava perto. As bordas afiadas cortavam meus braços, mas eu não soltava. A água batia no meu queixo, fria, implacável. E então, em meio a tudo aquilo, minha mente me levou de volta ao Cairo, ao colo quente da minha mãe, que costumava sussurrar palavras de fé enquanto me embalava. Aquele som, aquele calor. Era como se, mesmo em meio ao caos, Deus me lembrasse que eu não estava sozinho. Foi no meio daquela escuridão, envolto pela água e pelo medo, que minha mente começou a buscar lembranças antigas. Fragmentos da minha vida que pareciam tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos. Lembrei da minha mãe, recitando os mesmos versos sobre mim durante as tempestades da infância. Sua voz suave tentando acalmar não só o vento, mas o meu coração agitado de menino. Vi o sorriso do meu pai, orgulhoso, no dia em que conduzi minha primeira oração, de Eid em Giza, minha voz firme enquanto milhares rezavam atrás de mim. Senti de novo o mármore frio sob minha testa em Meca, as lágrimas molhando meus ouvidos quando toquei a Caaba pela primeira vez. Essas memórias eram como fios de luz num abismo escuro. Me agarrava a elas repetindo em silêncio: Deus nunca me abandonou, e se não o fez antes, não seria agora. Mas as paredes da mesquita estalavam de forma assustadora, como se zombassem da minha fé, e a água parecia ganhar mais força a cada minuto, me arremessando contra uma coluna com tanta violência que perdi o fôlego. Tentei me erguer, mas os braços já não respondiam, os dedos dormentes. O barulho lá fora era ensurdecedor. A tempestade rugindo como um animal ferido, misturada aos gemidos das paredes cedendo e ao estrondo dos móveis flutuantes colidindo uns com os outros. Um medo estranho se enrolou no meu estômago. E então, pela primeira vez, uma pergunta terrível sussurrou dentro de mim. Por que ele está em silêncio? Tentei afastar aquele pensamento, mas ele ficou ali, como uma sombra. Por que ele não responde? Por que me deixa afogar na casa dele? Comecei a recitar com mais força, quase gritando agora, tentando expulsar o desespero. As palavras sagradas pareciam pesar em minha língua, enquanto a água entrava na minha boca, cortando minha voz. Foi quando um estrondo rasgou o ar. As portas principais da mesquita cederam de vez. Uma parede de água invadiu o salão de oração com fúria, me lançando como se eu fosse nada. Bati contra uma estante. O impacto arrancou o ar dos meus pulmões, e uma dor aguda atravessou minhas costelas. Fui arrastado de novo para debaixo d'água, girando sem controle. Já não sabia mais onde era o alto, onde era o chão. Só havia escuridão, destroços, e o frio cortando minha pele. O corpo gritava por oxigênio. Abri a boca num reflexo, e a água suja tomou conta da garganta. Engasguei, me debatendo, tentando encontrar algo a que me agarrar. Uma voz dentro de mim sussurrava agora mais alto. Acabou. Deus assim quis. Seu tempo terminou, mas eu não queria aceitar. Não ainda. Me forcei a lembrar das crianças em Houston, de suas mãos pequenas erguidas nas orações, de suas vozes puras dizendo amém. No escuro, meus dedos tocaram algo familiar. Era um tapete de oração, agora encharcado, pesado. Tentei me puxar para cima, mas a força me abandonava. Meus olhos ardiam com a sujeira da água. Relâmpagos iluminavam o salão por segundos estranhos e inquietantes. Vi, por um instante, os nomes de Deus e do profeta brilhando nas paredes antes de desaparecerem na escuridão. Lembrei das palavras do meu avô quando eu ainda era pequeno. Ahmed, nunca tema a morte se você for fiel na oração. Deus o receberá como um filho que volta para casa. Mas onde estava esse abraço agora? Meu coração batia irregular, como se estivesse hesitando. O frio invadia os ossos. As pernas não obedeciam mais. Sussurrei com os últimos fios de ar. Senhor, tu és clemente, tu és misericordioso, por favor. Flutuando próximo ao teto, vi o púlpito pela última vez, antes que minha cabeça afundasse de novo. A lanterna que eu havia colocado lá havia desaparecido, engolida por um silêncio que parecia eterno. O brilho dourado da caligrafia sagrada sobre o mirabe ainda cintilava suavemente quando meus olhos se fecharam de vez. Meus pensamentos, agora lentos como chumbo, foram sendo tomados por uma estranha paz. O medo deu lugar a um torpor silencioso,
como se meu corpo, enfim, tivesse aceitado que ali seria meu túmulo. A casa de Deus, repleta de suas palavras. Agora, meu sepulcro aquático. Senti uma queimação no peito, mas ela logo se apagou. Meus braços se abriram devagar enquanto afundava. Num canto esquecido da consciência, ouvi o som de risadas infantis. As vozes dos meus alunos recitando juntos, em sala, como uma única alma. Essa lembrança fez as lágrimas deslizarem por meus olhos já fechados, misturando-se à água fria da enchente. Por um instante, tudo era negro. Apenas o som do meu próprio coração diminuindo o ritmo. A tempestade, antes ensurdecedora, agora parecia um sussurro distante, como um rádio fora de sintonia. Em meio àquela penumbra, minha mente meio desperta voltou a Meca. Me vi novamente girando em torno da Caaba, meu traje branco brilhando sob o sol do deserto, enquanto milhares de vozes se elevavam em uníssono. Labaika Allahumma labaik. Meu coração se apertou com saudade, mas até isso começou a desaparecer. Sussurrei com a última centelha de força. La ilaha illa Allah. Meus lábios mal se moviam. A prece final saiu como um fio que se desfaz no vento. E então veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia me sufocar. Meu corpo já não lutava. Não havia dor, apenas quietude. Os pensamentos enfraqueciam como a chama de uma vela prestes a apagar. Já não tinha forças para orar, nem ar para falar. Naquele vazio gelado me perguntei, será que era isso a morte? Um lento desprender-se, uma entrega inevitável? Antes que tudo escurecesse de vez, minha mente deslizou como uma folha levada pela correnteza. O corpo pesado e frio parecia afundar. Mas os pensamentos, ainda vivos em brasa fraca, tentavam resistir. Lá do fundo, uma lembrança veio à tona. Anos antes, em Cairo, ouvi por acaso uma conversa acalorada entre um vizinho muçulmano e um comerciante cristão. O homem cristão, sereno, havia dito, Jesus salva os que clamam por ele. Na época, ri por dentro. Achei que era apenas um engano de fé. Mas agora, quando tudo parecia se apagar, aquelas palavras voltaram, como um sussurro no vazio. Eles dizem que Jesus salva. A frase ecoava, baixa, mas persistente. Seria possível? Será que Isa ibn Maryam, aquele a quem aprendi a chamar de profeta, era mais do que me ensinaram? O pensamento era arriscado. Soava quase como blasfêmia, mas me agarrei a ele. Não porque eu entendesse, mas porque já não havia mais nada. Reuni o último fiapo da minha vontade e deixei que as palavras saíssem. Yeshua, se estás aí, ajuda-me. Foi só um sopro, perdido na água turva. Mas assim que pronunciei, algo mudou. Uma chama suave começou a se acender dentro do meu peito. Fraca no início. Depois foi se espalhando. Não era calor físico, mas uma presença. Viva, real, acolhedora. Mesmo com os olhos fechados, senti. A escuridão foi sendo varrida por uma luz que não vinha da terra. Uma luz viva, dourada, quente, que parecia tocar minha alma. Ela desceu do alto, atravessando as águas, rasgando as sombras como uma espada, e me envolveu por completo. Era como se mãos invisíveis me erguessem, leves, seguras, cheias de propósito. O peso do corpo, da dor, do medo, tudo sumira. Abri os olhos. Ou talvez tenha sido minha alma que abriu os olhos. Ele estava lá, diante de mim. Um homem com vestes que pareciam feitas de luz, como raios de sol filtrados por linho puro. A roupa ondulava ao redor de seu corpo com graça e calma. Seus cabelos tinham o brilho do ouro e caíam nos ombros com leveza. Seu rosto, era paz, era força. A pele marcada por dias sob o sol mais serena. E os olhos eram como nenhum outro olhar. Profundos, vastos, tão cheios de amor que pareciam capazes de apagar todo o meu medo, minha culpa, minha dor, tudo. E restava apenas paz. Ele me olhou. E naquele olhar vi cada instante da minha vida. Cada erro, cada oração, cada lágrima, mas não havia condenação, só compaixão. Uma compaixão tão poderosa que desmontou o que restava das muralhas dentro de mim. Ele ergueu as mãos, e eu vi. As marcas não sangravam, mas brilhavam com uma luz suave, como se carregassem ao mesmo tempo toda a dor do mundo e toda a cura. O calor que vinha dele me envolveu como um cobertor em noite fria. O medo se foi.
O desespero sumiu. Já não sentia a água nem o frio. Meu espírito era conduzido para ele, sem esforço, como se a gravidade tivesse sido desfeita. O som das águas já não existia. Ao nosso redor, não era mais a mesquita, nem a terra. Era um espaço que não sei descrever. Um lugar de luz, de paz, infinito e ainda assim íntimo. O ar, se é que era ar, vibrava com tanta paz que parecia ter peso, forma. Abaixei o olhar e vi meu corpo ainda submerso, imóvel. Mas ali, com ele, eu estava inteiro. Então, ele falou. Seus lábios se moveram, mas a voz não passou pelo ar. Ela veio de dentro de mim, como música, como um som que se sente mais do que se ouve. E naquele instante, mesmo sem entender tudo, eu soube. Eu não estava mais perdido. Eu tinha sido encontrado. E então ele falou. Sua voz era profunda, mas suave, forte, mas cheia de ternura. Quando ele disse meu nome, Ahmed, senti como se fosse a primeira vez que alguém o pronunciava com amor verdadeiro. Aquelas palavras atravessaram tudo o que eu era. Eu ouvi teu clamor. Uma onda de alívio me tomou. Lágrimas começaram a cair. Não de tristeza, mas de um espanto sereno. Ninguém jamais havia dito meu nome daquele jeito, como se minha existência fosse mais preciosa que todo o universo. Você pediu ajuda e eu vim. Sua presença não me cobrava, não me acusava. Ele continuou. Você não está esquecido, eu te vejo, eu te amo. Eu quis responder, dizer que não era digno, que eu não merecia, mas nenhuma palavra saía. Minha alma parecia estremecer diante dele. A luz ao redor se tornava ainda mais intensa, mas nunca machucava meus olhos. Era como se naquele brilho, tudo o que eu escondi por anos, minhas dúvidas, meus medos, minha vaidade, estivesse à mostra, e ainda assim, eu não sentia vergonha, apenas liberdade. Ele estendeu a mão, e embora meu corpo físico não estivesse mais ali, minha essência se inclinou em direção a ele como uma flor que busca o sol. Quando seu toque alcançou o que restava de mim, uma onda de calor e vida percorreu meu ser. Toda ferida, visível ou não, começou a se fechar. Toda dor, apagada. Ahmed, ele repetiu, agora com doçura e firmeza. Ainda não é a sua hora, você deve voltar. Uma tristeza imediata tomou conta de mim. Por quê? Por que retornar ao mundo quebrado, cheio de medo, se ali havia apenas amor e paz? Mas ele leu meus pensamentos. Seus olhos ainda mais doces responderam antes que eu perguntasse. Porque eu te escolhi para contar. Conte sobre o meu amor. Diga a eles que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga que eu estou voltando e que os corações precisam estar prontos. Suas palavras não foram um convite, foram uma missão, tão claras e carregadas de autoridade que não havia espaço para dúvida. A luz ao nosso redor pulsava com um calor que eu não sei descrever. Senti-me sendo suavemente puxado para baixo, como se a corrente mudasse. Eu não queria ir, queria ficar ali para sempre, mas então ele prometeu, você não estará sozinho, estarei contigo, até o fim dos tempos. Essas palavras se agarraram à minha alma como um voto eterno, e quando a visão começou a se dissolver, levei comigo uma coragem que não era minha. A luz foi se tornando menos intensa, mas não desapareceu por completo. Ela se estendia como um horizonte sem fim, impossível de traduzir com palavras humanas. O ar, ou o que quer que fosse, vibrava como um coral de vozes cantando em perfeita harmonia. À minha volta, havia uma vastidão de luz viva, pulsando de forma serena. O chão sob meus pés era sólido e, ao mesmo tempo, leve como se fosse feito de ouro translúcido. Não havia sol nem lua, mas tudo era iluminado com perfeição. E o ar tinha um perfume mais doce do que qualquer flor que eu conheci. Nunca me senti tão leve, tão livre, sem dor, sem medo. Vi figuras ao longe, vestidas com túnicas de luz. Seus rostos brilhavam com uma alegria que eu nunca testemunhei na terra. Cantavam, dançavam, adoravam. Não havia confusão, apenas harmonia. Virei-me, e ele ainda estava ao meu lado. Sua túnica esvoaçava como se o vento tivesse sido criado apenas para tocá-la. A luz ao seu redor era mais forte aqui, mas não feria. Seu rosto tinha uma ternura indescritível. E então, ele disse, a paz esteja com você, meu filho. Você chamou e eu vim.
Essas palavras me lavaram por dentro como água fresca em um deserto escaldante. Tentei me ajoelhar, mas percebi que ali eu não era feito de carne. Era pura consciência, espírito, vivo como nunca fui. Onde estou? Pensei. E ele respondeu: você está vendo um vislumbre da casa de meu pai, um lugar preparado para aqueles que o amam. À minha frente, vi rios de luz cruzando jardins que desafiavam qualquer beleza que já imaginei. Árvores altas, com folhas de ouro e prata, dançavam suavemente como se também louvassem. Vi pessoas, almas, irradiando paz, alegria, pureza. Suas vozes pareciam música, seus gestos, oração. Não havia muros, não havia separações. Tudo era conexão, amor. É isso que aguarda os que me seguem de coração sincero, disse Jesus. Aqui não há dor, nem morte, nem tristeza, só vida, plena, como sempre deveria ter sido. Quando ele olhou nos meus olhos, senti o peso da minha vida inteira. As orações, os erros, os dias em que duvidei. Mas ali, naquele olhar, não havia julgamento, apenas amor. Um amor tão vasto que meu espírito estremeceu. Enquanto caminhávamos, ou talvez flutuássemos, a luz começou a diminuir. Um peso estranho começou a ocupar meu peito. A cena mudou. Vi a terra de cima. Cidades movimentadas, cheias de vida. Pessoas apressadas, distraídas. Sombras se espalhavam por escolas, casas, templos. Não era a noite. Era o coração. Ódio, orgulho, ganância, divisão. Famílias inteiras sentadas, cada um com os olhos fixos em telas brilhantes. Rosto sem vida. É por isso que o mundo sofre, disse Jesus. Sua voz estava triste. Eles se afastaram do Criador. Confiam em sua própria força, em ídolos de poder, dinheiro, ego. Seus corações estão tão cheios de ruído que já não ouvem a minha voz. Vi tempestades destruindo continentes, incêndios engolindo florestas e cidades, enchentes varrendo vilas inteiras. As imagens eram reais, recentes demais para serem ignoradas. Vi mães chorando por filhos perdidos, crianças famintas, nações contra nações. Por que permites isso? Perguntei. Se és misericordioso, por que tanta dor? Ele me olhou, um olhar que parecia conter toda a eternidade. Eu não envio para destruir, mas para despertar, respondeu com ternura. Quando tudo é tirado, muitos finalmente se voltam para mim. Aquilo que não pode ser abalado permanecerá, mas o meu povo precisa estar pronto. Eles devem levar meu amor ao caos. O tempo está curto. E então ele estendeu a mão. Senti como se algo sagrado tivesse acabado de escapar dos meus lábios. O menino continuou me olhando, sem entender o que eu havia dito, mas seus olhos, tão puros, ficaram gravados em mim. De alguma forma, era como se ele soubesse que algo havia acontecido ali. E naquele instante, percebi que eu havia retornado não apenas à vida, mas com uma missão marcada no mais profundo da minha alma. Ainda tremendo, ainda cercado pela dor e pelo cansaço, eu sabia que jamais voltaria a ser o mesmo. Aquilo que vi, aquilo que ouvi, aquilo que senti, não poderia ser guardado dentro de mim como um segredo. Era real e era maior do que o medo, maior do que a vergonha, maior até do que a morte. As palavras dele seguiam comigo, ecoando sem cessar. Diga a eles que eu os amo. Diga que eu estou voltando. Os médicos ainda se revezavam ao meu redor, tentando entender como eu havia sobrevivido, como alguém sem pulso por tanto tempo poderia simplesmente voltar. Mas eles não sabiam, não podiam saber. Não era apenas o corpo que havia sido restaurado, era a alma. E por mais que eu tentasse me agarrar ao silêncio, algo dentro de mim queimava com a urgência de falar. Não importava quem acreditaria. Não importava quantos me julgariam, me rejeitariam, ou mesmo me ameaçariam. A verdade era inegociável. Eu havia encontrado Jesus. Ou melhor, ele me encontrou. E mesmo que meu coração ainda doesse pelas perdas, pelas lembranças, pelo peso de tudo que vivi, havia agora uma nova dor. Não de tristeza, mas de amor. Um amor que me chamava a caminhar, a testemunhar, a me entregar por completo à missão que me foi confiada. Enquanto a madrugada se arrastava no abrigo, com seus ruídos baixos de desespero e esperança misturados, eu olhava para o teto alto e simples do ginásio e sabia, com a certeza de quem foi ao limite da morte e voltou.
Nada seria em vão. Eu voltara. E voltara para anunciar, para amar, para preparar corações. Porque Ele, o mesmo que me ergueu das águas, estava voltando. E eu, um simples homem outrora afogado na dor e na dúvida, agora era apenas um mensageiro, um homem salvo pela graça, movido pelo chamado, e pronto para dizer ao mundo: Ele vive, Ele ama, e Ele vem. Virei o rosto instintivamente, como quem teme ser ouvido, não por vergonha, mas pelo peso do que acabara de dizer. Meu coração batia forte, não pelo medo de rejeição, mas pela responsabilidade que agora me habitava. Carregava algo que não era mais meu. Era um chamado. Com o cair da noite, o abrigo foi se acalmando. Os gritos deram lugar a sussurros baixos, e quase todas as luzes foram apagadas para economizar energia. Eu me mantinha ali, imóvel, deitado no catre, envolto por um cobertor térmico, encarando o teto escuro. A chuva ainda tamborilava no telhado, mas dentro do abrigo havia um silêncio estranho. E foi ali, sozinho com meus pensamentos, que as lágrimas vieram, não por dor física, mas pela avalanche de tudo o que eu havia vivido. Eu afundei, vi a morte, mas fui trazido de volta, não por sorte ou acaso, mas por aquele que me encontrou quando eu já não tinha mais forças. Meus dedos agarraram o cobertor e, no silêncio do coração, uma prece se formou. Senhor Jesus, me ajuda a ser forte, me ajuda a contar o que vi. Pela primeira vez falei seu nome sem medo. Na sala do hospital só se ouvia o som dos monitores e o leve zumbido das máquinas. Era 7 de julho. Já se passavam 3 dias desde que a enchente engolira a mesquita e quase levara minha vida. O corpo ainda doía. As costelas estavam machucadas, mas minha mente nunca estivera tão clara. Recebi alta na noite anterior, e assim que deixei o abrigo, fiz algo que jamais imaginei fazer em toda a minha vida. No dia 6, com uma leve garoa ainda caindo sobre Houston, caminhei devagar, apoiado em uma bengala do hospital, até uma pequena igreja próxima ao abrigo. O letreiro de madeira dizia: Igreja da Comunidade da Graça. Cada passo parecia pesado. Meu coração acelerava, dividido entre o medo de ser rejeitado e o receio de estar profanando algo sagrado. Mas, em vez de julgamento, fui recebido por um pastor de olhar gentil que apenas se apresentou como Daniel. Sentamos em seu escritório por quase 1 hora. Eu contei tudo. Minha infância no Egito, os anos como imã, o afogamento, a visão, tudo. Ele me ouviu sem me interromper, com os olhos cheios de compaixão. Quando terminei com a voz embargada pela emoção, ele pousou a mão sobre meu ombro e disse: Ahmed, o que você viveu foi real. Jesus te salvou porque te ama. Você está pronto para segui-lo? Senti o peito apertar. As lágrimas brotaram de novo. E eu disse: sim, estou pronto. Naquele dia, domingo, 6 de julho de 2025, eu orei em voz alta, pela primeira vez, em nome de Jesus, não como profeta, mas como Senhor e Salvador. Confessei meus pecados, minhas dúvidas, meus anos tentando conquistar o favor de Deus com esforço próprio. E então, uma paz indescritível invadiu meu peito. A presença dele encheu a sala, enquanto o pastor Daniel orava comigo. Eu sabia, naquele instante, que minha vida jamais voltaria a ser como antes. Hoje, sentado junto à janela na área de recuperação do abrigo, assisto o sol romper por entre nuvens depois de dias de tempestade e penso no que vem a seguir. As águas ainda estão baixando, mas já ouço falarem de retorno, de reconstrução. A antiga mesquita onde vivi e servi por tantos anos, agora é só ruína. Sei que, ao saberem que sobrevivi, muitos virão me procurar. Alguns por carinho, outros por curiosidade. Mas o que dirão quando souberem que já não sou o mesmo, que não sou mais o imã em quem confiavam? Consigo ver os rostos decepcionados, ouvir as acusações. Ele traiu o Islã, foi enganado. Alguns tentarão me calar, outros cortarão todos os laços. Mesmo assim, meu coração está firme. Jesus me mandou falar e eu falarei. Já comecei a escrever tudo, com detalhes. As orações, a dor, a luz, a voz. Quando for o momento certo, vou compartilhar. Não por orgulho, não para atacar, mas porque essa verdade me salvou da morte física e da morte eterna. Quero começar pelos mais próximos, algumas poucas famílias da comunidade que confiavam em mim de verdade.
Direi com delicadeza, com oração, mesmo sabendo que a reação talvez seja dura. Depois, conforme Deus guiar, compartilharei publicamente, ainda que isso me custe tudo: reputação, segurança, até mesmo a vida. No Egito, minha família saberá. Imagino o rosto da minha mãe e choro, mas lembro das palavras de Jesus: não temas, eu estou contigo. Isso basta. Não sou ingênuo. Sei que duvidarão. Vão exigir provas, questionar minha sanidade, acusar-me de traição. Mas minha história não é um debate a ser vencido. É um testemunho. É o que vi, o que ouvi, o que agora sei ser real. Não vou me calar. Não vou me esconder. Estou pronto para o que vier, porque Jesus não me deixou nas águas. Ele entrou na minha escuridão e me salvou. Não porque eu merecia, mas por causa da sua misericórdia sem fim. Agora, pertenço a Ele, e minha vida é para a glória dele. Aos meus irmãos muçulmanos, se um dia ouvirem essa história, saibam, não falo com raiva, nem por orgulho. Eu estava onde vocês estão, fiel nas orações, no jejum, buscando Deus com tudo o que eu tinha. Mas há mais, e esse mais tem nome: Jesus. Ele ama vocês. Ele vê as suas lutas, os seus jejuns, os seus anseios. Clamem por Ele como eu clamei, e Ele virá, com braços abertos. Não esperem pela enchente que vai abrir seus olhos. Aos meus irmãos cristãos, peço, orem por mim. Sou recém-nascido na fé, aprendendo dia após dia o que significa seguir Jesus num mundo que talvez me rejeite. Orem por força, por sabedoria, por coragem quando a perseguição vier. Essa é a mensagem que deixo a todos que queiram ouvir. Jesus é real, Ele salva, e Ele está voltando. Preparem seus corações, voltem-se para Ele agora. Não esperem a água subir, não esperem a terra tremer. Ele está chamando, agora, na dor, no silêncio, no mais profundo anseio da sua alma. Responda: